para os homens, também é um papel insustentável. Então, eu acho que a questão aqui, o que temos que fazer, o que não temos que fazer, a gente tem que sim se abrir em certa medida para que a gente possa se ajudar. A gente está na universidade onde todo mundo tem que aprender. E aí é o interessante. Nós temos que aprender, os professores têm que aprender, todo mundo tem que aprender. Então, eu acho que feminismo e machismo, sim, a gente tem que começar no trabalho de base, tem que ser algo que não adianta só citar Simone de Beauvoir, não adianta só a gente vir com os PDFs, com os clássicos e tudo mais, mas por outro lado é interessante que se cite, mesmo que eu não saiba quem é, eu vou buscar quem é. Pô, tá falando, quem é essa mulher? O que ela disse, né? E ela não é só a ex-mulher do Sartre, isso que é importante, porque isso é uma questão do jornalismo também, né? Nós somos diagnosticadas sempre como a mulher de alguém. E tá errado. A Virginia Woolf tinha uma frase do século passado onde ela dizia: se um marciano chegasse na Terra e quisesse se informar sobre o local que ele está conhecendo, e se ele fosse ler o jornal, ele ia achar que é um mundo habitado só por homens. Porque os jornais, de fato, são feitos sem a voz das mulheres, são feitos sem entrevistar mulheres, um pouco do que a Ju falou, um pouco do que a Carol falou. Enfim, estamos aqui para mudar isso, né? Eu acho que mais interessante pegando um pouco do que também a Ju falou da história, né? A Simone de Beauvoir também tem a seguinte frase: as mulheres não construíram sua própria história. E aí depois veio a Melinha Teles e colocou a seguinte questão: por isso que está sob suspeita. Se não fomos nós que contamos a nossa própria história, fica difícil também de dizer que aquilo é totalmente verídico. Ou seja, estamos aqui formando jornalistas que estão debatendo, sim, acredito que tem um ou outro que está levantando, algumas pessoas que estão incomodadas, mas que tem muita gente que vai ficar e está refletindo e vai continuar refletindo. Eu quero ver você levantando, porque eu vou guardar nomes. Alguém mais quer perguntar? Sobre isso também. Eu não sei muito como cabe isso mesmo, pelo menos eu sei que a Ana pode responder, que acabou de virar mamãe, mas um dos papéis do jornalismo é como representar a mulher, que é uma das coisas que a gente está debatendo, e uma das grandes representações femininas sempre é a da mãe, sei lá, sempre. E eu acredito que uma das coisas mais legais e importantes que o feminismo mudou na minha vida foi a minha relação com a minha mãe. Eu comecei a perceber que ela não é só a minha mãe, ela é uma pessoa. É absurdo a gente pensar que a gente não consegue ver a nossa mãe como pessoa, como um ser que possui vontades, desejos, sonhos e frustrações. Então, no momento que eu consegui ver a minha mãe como esse ser humano, a nossa relação ficou totalmente diferente. E eu queria meio que perguntar um pouco sobre isso. Não só uma relação pessoal de vocês, mas como é que o jornalismo ele trata a mulher como mãe? Posso falar um pouco? Acredito que talvez aqui eu sou a única, não sei, tem outra mãe aqui? Gostaria de saber. Mas somos todos filhos, né? Então, de fato, a gente consegue pensar na situação. Não. Eu até estava falando com as meninas, assim, eu fiquei pensando, diante da campanha, né, do primeiro assédio, que todo mundo trouxe uma recordação, eu fiquei pensando, puta, que legal que seria se um dia a gente fizesse sobre a maternidade, assim, sabe? O que te vem na cabeça, assim, porque também, quando a gente vira mãe, também a gente escuta de tudo, é difícil pra caramba, o peso do mundo cai nas suas costas, assim. E em relação a 1000 questões, mesmo antes do nascimento, né, eu acho que você já tem que estar optando aí entre o parto, o nome, e você vai se deparando com mínimas questões de gênero, mínimos machismos. Primeiro foi no nome, eu acho, em relação ao meu filho, porque a gente resolveu, eu e meu marido, a gente resolveu que a gente não tiraria o meu nome, e o meu sobrenome seria o último do meu filho, ou seja, para que no futuro, né, sempre é o nome da mulher que sai, é o nome da mulher que a gente perde, a nossa ideia foi colocar o meu sobrenome por último, e o meu marido
marido optou pelo nome da mãe dele em vez de optar pelo nome do pai dele para colocar no nosso filho, assim. Outras questões, assim, que eu escuto o tempo inteiro. Nossa, que legal, você tem um marido que te ajuda. Gente, ele não me ajuda, não é isso. Ele é pai. Ele é pai, ele é pai. Ele faz o que tem que ser feito, assim. E hoje em dia, a gente está vivenciando uma nova realidade quando a gente tem filhos, que a gente não tem mais aquele conceito de avó que fica lá criando e cuidando do seu filho. As avós trabalham, graças a Deus. Então, a elas, né, também. Então, é importante pensar nessas pequenas questões, assim, quando eu digo do feminismo nosso do dia a dia, né, nosso grau de machismo, nosso grau de feminismo, são nessas pequenas modificações que você consegue ir se libertando e libertando o seu filho, né? Porque, de fato, assim, fazer com que o seu filho não reproduza o que a sociedade faz com que nós, o tempo todo, reproduzimos, assim. É muito difícil, sabe? Então, eu fiz essa questão, é claro que não é tão violento quanto o primeiro assédio, não foi essa a minha ideia, mas a minha ideia em falar, putz, que legal seria se todo mundo colocasse um relato sobre a maternidade, porque a maternidade também é muito marcante para todo mundo, assim, e a gente também escuta muita sacanagem, sabe? A gente também escuta muito absurdo, é muito difícil, não estamos prontos para isso, a gente tem uma licença maternidade que é ridícula, né? Ridícula, ou seja, que cai mais ainda sobre a mulher. E no meu caso, porque é muito mais difícil assim no meu caso, e eu acredito que quase todas as mulheres, o difícil não é só você conseguir a licença maternidade, o difícil é agora. Você está com um bebezinho em casa e você tem que trabalhar, assim, como que vai ser? Quem que vai cuidar? Quem que não vai cuidar, sabe? São mínimas questões. Aqui a gente falou, acho que as meninas comentaram sobre a creche e tudo mais, mas, gente, é no todo, assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai passando por dificuldades, por questões, não tem como, assim, quem abre mão da agenda é muito mais a mulher do que o homem, infelizmente, sabe? Mas eu acho que tem muita gente que quer mudar, tem muito homem aí também que tá querendo mudar, sabe? Eu acho que gostaria de ressaltar que essas iniciativas que eu tive, mínimas aí, mas com a questão do meu filho, veio também muito do meu marido, assim, eu acho que a gente vai conseguindo, é no dia a dia mesmo. O feminismo ele se faz sim com Simone de Beauvoir, porém também, além do acadêmico, do intelecto, também tem um pouquinho, tem a vivência, o pouquinho, né? A vivência, o dia a dia, sabe? Posso só começar? Sim, claro. Ela falou da mulher no jornal, eu lembrei do caso da empregada doméstica aqui do Higienópolis, que foi um caso recente, né, que ela abandonou a criança, um bebê, numa sacola na rua. Enfim, ela pariu na casa da patroa, sozinha, tava com medo, já tinha uma criança, não, já tinha duas crianças, se não me engano, mas uma era maiorzinha. E assim, e os jornais, assim, G1 e derivados da podridão, soltaram ela como exatamente isso, como uma mulher, uma mãe perversa, uma monstra. E assim, ninguém foi atrás de saber qual que é a realidade dessa mulher, ninguém foi atrás de saber se ela tava viva, se ela tava bem, saca? Porque a mulher pariu sozinha, gente, sabe? Sozinha, dentro da casa da patroa, ninguém quis saber de absolutamente nada, sabe? Então, eu acho que o jornalismo, ele ainda ele desumaniza a mãe, tipo, a gente só vai retratá-la a partir das características de todos os signos que ela representa, entendeu? Então, se ela não cumprir com isso, esquece, ela vai ser rechaçada. Não, mas é mesmo, é super cristão essa ideia que a gente carrega, é um peso, assim, enorme, e eu não vejo nada diferente ainda, assim, sabe? Acho que eu nunca vi nenhuma reportagem que... Pode falar.
bolso. Ah, sim, é que a Eliane, ela é uma pessoa iluminada mesmo. Ela, de fato, ela escreve muito bem. Mas então, a gente tem as exceções, né, obviamente. Mas assim, o que circula mais entre as pessoas é isso, sabe? Tipo, no dia que aconteceu esse episódio aqui, a minha mãe, eu sou de Rio Preto, minha mãe lá do interior me ligou e começou a falar várias, assim, ela, nossa, que absurdo, não sei o quê. E eu comecei a trocar ideia com ela, né? Eu falei assim, mãe, mas não é assim, não sei o quê. Aí você tem que ter todo um jogo de cintura também e tal, pra fazer com que a pessoa compreenda. Mas, tipo, saindo da Atena, gente. Então, assim, essas coisas ficam extremamente... totalmente deturpadas. Pois é, entendeu? Mas enfim, só queria comentar isso mesmo. Ela tá desesperada lá atrás. Fala, amiga. Bom dia, Bom gente. dia. Jéssica Sarilho, eu não sou daqui da PUC, eu sou da Unifesp. E eu faço enfermagem lá. E a gente da Unifesp, da Unifesp, Campus São Paulo, a gente está montando um coletivo feminista lá. E a minha participação aqui é mais para ter um viés melhor do feminismo que vocês estão passando, para eu poder levar conhecimento daqui para lá também. Antes de mais nada, gostaria de agradecer as meninas da organização. Eu acabei participando da intervenção também, fiquei muito feliz por isso. E o que eu queria de vocês era como a gente vai conseguir quebrar essas barreiras que a gente se depara todos os dias, entendeu? E eu fiquei muito feliz com essa questão que vocês colocaram, uma questão bem pedagógica, a gente conversar com uma coleguinha do nosso lado, explicar o que é feminismo, mas a minha pergunta é, como eu vou conseguir levar um pouco do feminismo para a Unifesp, entendeu? Nós somos da área da saúde, temos futuras enfermeiras, futuras médicas, futuras biomédicas, e como eu consigo a participação dessas mulheres em uma reunião no nosso grupo, entendeu? No nosso coletivo. Porque a minha grande ideia é levar essas meninas machistas, que na universidade existem muitas, levar essas meninas machistas para um ambiente do centro acadêmico e lá falar para elas, então, coleguinha, olha, o feminismo é isso, isso e isso. Sabe o que aconteceu com você hoje? Seu professor fala, olha, lugar de mulheres médicas, a gente faz dermatologia e pediatria, não neurologia. Nós, enfermeiras, eu sou uma enfermeira, quando a gente vai para algum lugar, assim, na minha profissão, existe um sexismo muito grande, até pela origem da profissão, onde eu tenho que escutar, ai, você faz enfermagem, você vai conseguir o marido do médico, né? Não, cara, meu objetivo na enfermagem não é conseguir o marido médico. Não, cara, eu estou na enfermagem há 4 anos e eu fiquei com um cara da medicina quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Nunca mais fiquei com ninguém na medicina. Ó, desabafo pessoal. Mas, finalizando a minha fala, eu quero saber de vocês o que vocês poderiam me ajudar como futura enfermeira e militante feminista dentro de uma universidade conservadora e machista. Entendeu? O que eu posso fazer? Obrigada. Posso fazer um comentário antes? Eu acho muito importante você estar aqui. Eu fiz um TCC agora sobre sexualidade e muito do material que eu colhi foi da área da saúde. E vocês não falam de sexualidade como sexualidade. Vocês falam de ovos e só. Isso é a sexualidade médico. Isso que na verdade é produzir na medicina. Então, ter feminismo dentro da universidade, para você produzir conteúdo acadêmico um pouco mais de nada por ser feminista é muito importante para a saúde. E o que falta para a gente também, o que falta para o meu campus também, são professoras com viés mais progressistas que tenham um conhecimento feminista para passar, entendeu? A gente tinha uma professora que se aposentou no ano passado, que seria o nosso único apoio no caso do coletivo, entendeu? Porém, ela se aposentou. Mas dentro da Unifesp tem um professor da medicina que vai ajudar uma galera da medicina a criar um coletivo da LGBT. Entendeu? Talvez nós tenhamos o apoio dele também para o coletivo feminista. Mas o machismo dentro da área da saúde é muito grande. Entendeu?
fica muito difícil de você debater com aquilo se um cientista foi e falou não é isso, entendeu? Daí tem alguém da área das ciências humanas e fica aquele conflito, mas sem um lado de uma luta mais valorizada. E outra coisa, muitas vezes as pessoas estão dentro da universidade, tem esse viés mais progressista, elas são taxadas, entendeu? Eu seria taxada como uma doidinha, membro do centro acadêmico, entendeu? Mais uma vez, essa taxação de mulher feminista histérica, entendeu? E é extremamente difícil. Mas só que uma coisa que essa professora que aposentou, ela me ensinou, que o que nós formos fazer, a gente tem que levar o nosso amor e o nosso sentimento, entendeu? E o feminismo é uma coisa que dá esse brilho no meu olhar. Eu sou uma futura enfermeira, eu sou feminista, eu sou socialista e não vão conseguir me calar, entendeu? Eu não vou me calar. Podem haver oposições, podem haver qualquer coisa, eu não vou me calar e eu não vou baixar minha cabeça. Obrigada, gente. Primeiro, eu quero muito falar, não vou conseguir deixar passar, porque ela falou, você falou. Gente, olha, as mulheres, elas não são machistas, assim, desculpa. A gente reproduz machismo. Infelizmente, a gente reproduz machismo. Nós não somos machistas, saca? Machistas são os homens. Esse é o nome dado a eles, entendeu? Esse é a palavra que é pra eles, não é pra gente, saca? Tipo, as minas, a gente reproduz machismo porque obviamente a gente cresce numa sociedade dessa forma, entendeu? Bem como eu reproduzo racismo, eu posso reproduzir racismo, entendeu? Não é porque também a gente é militante, feminista, a gente é militante isso ou aquilo, que a gente não vai fazer, porque, olha, não acreditem nisso, porque é uma desconstrução que, mano, não vai ter fim, entendeu? Não adianta, não vai ter fim, a gente vai ter que sempre politizar as nossas ações, a gente vai ter sempre que questionar tudo que a gente fizer, os lugares que a gente estiver. E assim, nós não somos machistas, nós reproduzimos o machismo, entendeu? Isso eu fiquei assim, agoniada, eu precisava falar, sem brincadeira.